Historicamente, somos reconhecidos por sermos um país com um programa de vacinação muito abrangente e eficaz. Não ganhamos destaque apenas na relação à vacinação da influenza, que imuniza atualmente 1,5 milhão de pessoas de maneira gratuita, como também merecemos destaque por todo o Programa Nacional de Imunização, PNI, pela oferta gratuita no SUS de 19 tipos de vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, prevenindo mais de 20 doenças e sendo disponibilizadas mais de 400 milhões de doses de imunobiológicos anualmente. Como estamos apavorados com a Covid-19, porém, no passado, as doenças infecto-contagiosas matavam muito mais. Ao longo da história, houve diversas pandemias que devastaram a população humana, mas graças à medicina conseguimos, sempre que possível, contorná-las e até evitá-las. E um dos grandes trunfos dessa vitória foi o surgimento das vacinas. Lá no século X, na China, já existiam tentativas de imunizar o nosso organismo, através de versões atenuadas dos agentes patogênicos, como o uso de certas cascas de feridas dos pacientes com varíola, triturando-as e assoprando sobre o rosto das pessoas. Mas foi no fim do século XVIII que o médico Edward Jenner usou o termo vacina pela primeira vez, tendo sucesso ao inocular o vírus da varíola bovina em um garoto de 8 anos, gerando imunidade dele frente à varíola humana. A partir de então, vacinas passaram a ser desenvolvidas e produzidas em massa, tornando-se um dos principais elementos no combate das doenças no mundo. No combate contra alguns agentes, a vitória da humanidade é de goleada. Temos países que apresentam amplo programa de vacinação e foram capazes de erradicar doenças como, por exemplo, a paralisia infantil no Brasil e a varíola, erradicada no mundo todo. Entretanto, temos também situações em que o descuido da vacinação em massa permite novos surtos de uma doença, como por exemplo o sarampo, considerada erradicada no Brasil em 2016. Com a diminuição da cobertura vacinal de 92% para 76% nos anos subsequentes, permitiu uma nova propagação do vírus em território nacional, com a entrada do vírus advindo lá das fronteiras. Mas afinal, o que são as vacinas? Elas são substâncias biológicas introduzidas no organismo visando a proteção contra determinada doença. Elas ativam o sistema imunológico, treinando-o a reconhecer e montar uma resposta aos vírus ou bactérias em futuras infecções, criando os chamados anticorpos. Quando o organismo entra em contato com aquele agente, a memória imunológica ajudará na criação de uma resposta mais eficaz e mais rápida. Para serem criadas, as vacinas partem de agentes semelhantes, das toxinas produzidas por esses agentes ou do próprio agente, atenuado ou inativado. As vacinas são extremamente seguras, causam poucas reações adversas graves e mesmo quando geram alguns efeitos colaterais, como febre, dor no corpo, dores musculares ou no local da aplicação, os benefícios superam com folgas os problemas de uma possível infecção. Muitas vezes, a imunização é a principal forma de prevenção de diversas doenças. Indivíduos com imunodeficiências, como diabetes, que usam esteroides, que vivem com HIV e alguns problemas genéticos, merecem cuidados especiais com o uso de agentes atenuados e podem não apresentar o mesmo efeito esperado na maioria da população, sendo, portanto, necessária uma avaliação médica. Existem novas vacinas sendo produzidas? Sim. A todo momento, diversas pesquisas ocorrem para desenvolver novas vacinas e novas técnicas para criar o tratamento com melhor custo-benefício para a saúde pública, como, por exemplo, vacinas contra a dengue e o HIV. Existe um momento correto de tomar vacina? Sim. No Brasil, temos o calendário estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações, criado em 1973. Nele, já são consideradas a melhor idade para produzir uma resposta imunológica eficaz e o momento em que as pessoas-alvo estão em risco. Dependendo do tipo de vacina, é necessário tomar mais de uma dose em diferentes momentos de vida para gerar uma imunidade completa.
Nosso programa no momento visa, além de vacinação para a Covid-19, eliminar o sarampo, o tétano neonatal, além de diminuir diversas outras doenças. Se informe sobre o calendário. No momento, existe até um aplicativo que gerencia cadernetas de vacinação do usuário, além de fornecer informações sobre as campanhas e sobre as vacinas. E como explicar que existem pessoas contra as vacinas? Existem pessoas que acreditam que haja um excesso de vacinas presente nos calendários oficiais. Alguns temem reações adversas, outros apenas querem surfar na imunidade, enquanto os outros apenas recebem informações equivocadas e partem para conclusões não verídicas. De maneira geral, devemos afirmar que o desconhecimento sobre o assunto e a existência de informações sem embasamento científico aumentam os casos de doenças evitáveis. No Brasil, temos um dado, embora antigo, curioso. Uma pesquisa em 2014 revelou que a média de vacinação no país era de 81,4%. Porém, entre os mais ricos, era de 76,3%, demonstrando que as questões de logística e acessibilidade não eram os fatores mais determinantes para esse número aquém do esperado. Os motivos para os pais não vacinarem seus filhos são diversos, desde o excesso de vacinação no calendário oficial, acreditando ser um número muito grande de substâncias injetadas nas crianças, até a falta de confiança no sistema nacional. Para alguns especialistas, essas escolhas estão relacionadas com o exemplo do surto de sarampo na Vila Madalena, bairro nobre de São Paulo, em 2011. Finalmente, sabemos que a melhor maneira para vencermos as doenças é prevenindo a ocorrência delas, e a estratégia com melhor custo-benefício na saúde pública é a vacinação em massa. Dessa maneira, já vencemos a varíola, diminuímos drasticamente a incidência do pólio, sarampo e tétano. Estamos tentando vencer, ou pelo menos estancar, novas doenças, como a Covid-19. Contestações sobre essa estratégia existem desde as primeiras campanhas de vacinação, sendo questionados sua segurança, efetividade e a ética a respeito da obrigatoriedade desta ação. Porém, inegavelmente, temos que admitir a importância dessas medidas como forma de vencermos os micro-organismos que causam danos à nossa saúde. Ao colocarmos na balança, o lado da proteção oferecida pesa muito mais do que os efeitos colaterais e teorias não fundamentadas sobre o grande número de substâncias com as quais entramos em contato. Usemos a tecnologia a nosso favor. Vacine-se para ser mais saudável, viver mais e melhor.